Oi, gente, tô ao vivo. Vocês me veem, me ouvem? O som tá ok? Tá? Perseu já tá falando aqui pra mim que tá ótimo. Me vem bem, a luz tá boa. A Tamara tinha me falado que tem um lugarzinho aqui que a gente fixa o local, o nome do post, mas eu não sei como é que eu faço isso, não. Vocês sabem? Então, você sabe onde é que é o botãozinho para eu colocar o nome, para fixar o nome que você falou? Sabe, não? Enfim, depois no final, então... Esperar um pouquinho o pessoal entrar, já temos 9 pessoas. Gente, é a minha primeira vez, então vocês vão precisar ter paciência comigo, tá? Não sou espertinha nesses assuntos digitais. Tô aprendendo, mas tô feliz que hoje eu tirei o pijama e passei batom. Tô vendo já algumas pessoas entrando aí. Luana, Laila, Pri, a Brena. Obrigada aí pela presença, todo mundo. Tô aprendendo a usar aqui. Ah, o Perseu tá testando a pergunta. Ótimo. Então, na hora certa lá, eu coloco essa opção da pergunta. Gente, vamos lá então. Boa tarde a todas e todos. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Essa é mais uma ação, né? Mais uma atividade do projeto Circularidades na Escola. Essa já é a nossa 4ª live, né? E a gente fez também uma roda de conversa. E hoje a gente trouxe uma proposta de conversa que, na verdade, foi uma proposta que veio de vocês, né? Na nossa última live, a gente pediu sugestão de temas para essa live. E aí muitas pessoas falaram sobre o desafio da inclusão. E aí, gente, eu não tinha como não convidar essa pessoa. Quem hoje vai fazer parceria comigo nessa conversa, né? Que é um pouco mais descontraída, para que a gente possa falar um pouco... É a 5ª live. Obrigada, Perseu. Essa conversa que é um pouco mais descontraída, para que a gente possa falar sobre o super desafio da inclusão. É a minha parceira, que eu já tive assim, a oportunidade de trabalhar na mesma sala com ela, trabalhar juntinho. Acho que até dispensa apresentações, eu já vou tentar chamar ela aqui. É a Patrícia Brown, que é a pessoa perfeita sem defeitos. Uma pessoa, gente, que corta uma mão em pedaços iguais, ela não tem defeito. Não sei se vocês sabem disso, mas Patrícia Brown é aquela pessoa que corta mamão em partes iguais. Patrícia Brown dorme de pijama arrumado, dorme de pijama passado. Sabe aquela pessoa que acorda e dorme de pijama passado? Essa é a Patrícia Brown. Então ela não tem defeitos. Já queria começar assim para vocês começarem essa live já pensando nisso. Patrícia Brown, defeitos sem defeitos. Então eu vou chamar ela aqui, chamar a Patrícia. Ela já vai começar a me xingar porque eu fiquei já fazendo bullying com ela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Patrícia. Ué, gente, ela não tá aqui, não? Patrícia, aparece, minha filha. Patrícia é muito diva. Quem conhece sabe que não é exagero, que eu tô dizendo que a pessoa dorme e acorda de pijama arrumado e sabe que a pessoa corta uma mão em partes iguais. Não é exagero, vocês sabem disso. Todo mundo que trabalha lá no CAP com a gente sabe que eu não tô exagerando. Ó, tô tentando aqui achar a Patrícia Brown. Ela não tá aqui, não. Ué, tá? Como é que eu faço? Fazer uma transmissão ao vivo com Patrícia Brown. Estou te aguardando. Agora é só você aceitar. Eu acho que eu acertei aqui o que era pra fazer. Oi, estou... Você me ouviu falando que você é uma pessoa perfeita sem defeitos? Que corta uma mão em partes iguais. Isso é tudo bobeira dela e de quem quer que fale, tá? Pelo amor de Deus, né? Por favor. É verdade. Patrícia, sabe aquele bolo que a gente come do aniversário da criança lá na escola? Ai, que tá todo melecado? Ela pega assim, lindamente, com guardanapo de bolinhas e come finamente, enquanto eu tô toda melecada de chocolate. Então essa é a nossa diferença. Maíra. Tem a pessoa que se arruma pra live, passa batom, e tem a pessoa que nasceu pronta. Né? Ah, tá bom. Quem dera, pelo amor de Deus. Hoje até
eu passei batom por recomendação de estudante dessa semana. Você já sabe quem. Já sei, já sei. A gente agora é mole, a gente entra para conversar com as crianças e eles falam isso, você não passou batom? A gente tem que ficar se explicando, mas a gente passa batom para aparecer na live. Ó, tá, a Tamara tá confirmando ali, Patrícia, para dizer que eu não sou exagerada, que você não amassa a roupa na hora de dormir. Ah, tá bom, deixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar com essa bobeira. Gente, só assim, vamos lá. Eu queria agradecer muito a presença da Patrícia, né? A presença de todo mundo que está aqui com a gente. A Patrícia, acho que dispensa, eu já falei isso, dispensa apresentações, mas é a nossa coordenadora lá do futuro Departamento de Ações Inclusivas. Como é que é o nome? Departamento de Atendimento Educacional Especializado. Isso. Departamento de Atendimento Educacional Especializado, isso mesmo. A Patrícia vem fazendo um trabalho de inclusão muito bacana no CAP há muitos anos já, né, Paty? Só assim, para complementar, né, a Patrícia é doutora em educação. Meu Deus, tá tudo bem? Gente. Tá tudo bem, querida? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Foi só o celular, não foi você. De quem tá no seu ambiente que não é o normal, mas vamos embora. Eu também, tô com uma gambiarra aqui que, gente, se eu me mexer, a parada cai. Fale. Patrícia, então, é doutora em educação, é a coordenadora do atendimento educacional especializado lá do CAP UERJ, que eu sou professora também. Para os que não me conhecem, que estão aqui, meu nome é Maíra, e o meu lugar de fala hoje, nessa conversa com a Patrícia, é de uma professora, né, que também está cheia de dúvida, como todos nós estamos nesse momento aí pandêmico, e que nesses últimos anos, né, eu tenho mais de uma década aí de sala de aula, estou começando a ficar tensa com essas informações. A Laila falou que você até cai com elegância. Ela não caiu, não, foi o celular. Nessa minha uma década aí de sala de aula, um pouco mais, eu sempre trabalhei com inclusão. Fiz uma reflexão essa semana pensando que quantas das minhas turmas eu tinha crianças com alguma necessidade educativa especial, e eu fiquei pensando que todas as turmas. Então, sempre estive nesse lugar, né, da professora que está ali trabalhando, em parceria com colegas com colegas do AE. Trabalhei também numa escola particular, e aí eu já vou começar a falar um pouquinho da minha história e já fazer uma pergunta para a Patrícia. Pátia, nessa escola que eu trabalhei, a gente chamava os professores que trabalhavam junto com a gente, lá com as professoras do núcleo comum, né? Lá no CAP a gente chama de núcleo comum, ou professores da turma, e a gente chamava esses professores de mediadores. E aí, quando eu cheguei no CAP, foi a minha primeira modificação que eu percebi de uma escola para outra, e a gente trabalhava numa perspectiva que era diferente lá no CAP, né? Que chama bidocência. E aí, dentro desse nosso tema aí de hoje, eu queria que, se possível, se você pudesse começar por aí, falando um pouquinho o que muda nessa concepção do mediador para o bidocente. Então, tudo bem, gente? Obrigada, Maíra, obrigada a toda a equipe de Circularidades pelo convite, pelo desafio, né? Porque o tema, ele, na conjuntura normal, se é que existe um normal, do mundo já desafia a gente a pensar. Nesse contexto, então, mais ainda. Então, Maíra, essa é uma questão que sempre vem, né? A ideia do mediador é um termo criado, eu diria popularmente na cultura social, diante de uma demanda que existe, né? Que surgiu da chegada das crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. E aí, e ainda vindo com essa ideia de que tem que ter um cuidado especial ou tem que ter uma formação específica, não que não tenha necessidade de uma formação ou de recursos específicos, mas se criou essa ideia do mediador, né? Principalmente nas escolas da rede privada. E a diferença que a gente vê em relação à ideia do mediador, primeiro ponto que eu levanto é o seguinte: pergunto, e vou deixar perguntas para vocês hoje aqui. Existe alguma graduação que fale em mediador? Em mediação? O que é mediação? O que é ser um mediador? E aí, mediador, né, ser um mediador é tanto um ser humano quanto qualquer recurso que está ao alcance do nosso ambiente, nos circunda. Eles nos mediam, eles acabam acessando estímulos e informações para a gente de alguma forma. Então, a ideia do mediador na escola privada, muitas vezes, fica associada ou restrita
a função de uma pessoa que é contratada para lidar, para atender um estudante específico. Nem sempre há uma articulação com o planejamento dos demais professores, com o planejamento que envolve a turma, com inclusive conhecer propriamente dita turma, né? E aí essa ideia, desde a política pública posta no Brasil, prevista por o AE, que diz que ele deve de acontecer, ele tem uma previsão de acontecer no contraturno, mas na lei também não diz que é obrigatório ser no contraturno, a gente já questiona isso. Porque se é para pensar em inclusão, eu tenho que pensar em inclusão entre os pares. Aonde eu estou, eu tenho que me sentir pertencente àquele espaço. E o ser humano não fica sozinho num espaço, muito menos uma criança, né? Por isso a gente cria cidades, cria comunidades, cria, né, todo esse círculo social que nos envolve. E aí, se eu falo de inclusão, então eu tenho que pensar o sujeito no ambiente em que ele vive, ou que ele vai viver, em que ele vai agir e interagir. Onde a criança age e interage na escola? Na sala de aula, no pátio, nas atividades que são coletivas, a escola é coletiva. Então, o AE, nesse sentido, ou o professor, porque é mediador ali, todos são, desde a portaria da escola até a sala de aula, quando se encerra na figura de um representante adulto ali, são mediadores. Até as crianças, né? E os próprios pares, tanto que existem referenciais, inclusive, de pesquisa que falam sobre tutoria por pares. Tá? E a gente, o ser humano, age muito por modelagem também, né? Você olha para o lado e vê como fazer, aprende, né? Copia, enfim, renova, amplia. Então, assim, a ideia do mediador muitas vezes fica associado a uma ideia que restringe o acesso. Ele não amplia. Então, ele não trata de inclusão. Ele trata de uma ação paliativa. A ideia da bidocência, ou do ensino colaborativo, que é o que o CAP tenta elaborar, e tem vários formatos de ensino colaborativo, o formato que seria assim, a utopia, né, o melhor de todos, é aquele em que os professores que ali estão interagem conjuntamente, sem alguém sobrepondo o outro. É uma coparticipação, é uma corregência, é uma colaboração. Né? E aí, para isso, é professor, porque o professor vai saber ensinar. O professor vai saber lidar didaticamente com aquele estudante e com aquele grupo aonde o estudante está. E, quando necessário, individualizar na sala ou fora dela. E aí eu posso ter o espaço do AE, assim dito, fora da sala de aula para alguns momentos, aonde a individualização se torna mais peculiar àquele estudante e quando a sala de aula acaba não ganhando qualidade. Porque se ganha qualidade, eu vou individualizar na sala também. Tá? Perfeito. Então, a diferença acho que é um pouco por aí, porque é um perfil de atuação que precisa prever a inserção no seu maior raio possível de atuação. Perfeito. Eu acho que eu conversei com a Paty, falei, Paty, vamos começar por esse esclarecimento, porque essa visão, né, que o CAP trouxe, e que a Paty, né, é responsável por grande parte dela, a gente sabe disso, e que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Patrícia na mesma sala, ela muda muito a concepção, a maneira como a gente encara essa relação dos professores e das crianças com essas crianças atendidas pelo esse público do AE, né? Muitas vezes a gente trocou esses papéis, né, Paty? Não tinha a figura daquela pessoa, a Paty não era a responsável por aquela criança. Ela estava ali, ela era uma segunda professora. As crianças entendiam, todas as crianças, e não falando só de uma criança específica, todas as crianças da turma tinham tem a Paty como referência da turma, e muitas vezes a gente individualizava, inclusive eu individualizando, e a Paty com a turma, a Paty com a turma, e eu, né, a gente conseguia fazer essa troca. Então, eu acho que essa mudança de concepção acaba mudando muito a maneira como a gente também age com as crianças na sala, né? Então, eu acho que o ponto de partida para a gente começar essa conversa seria esse esclarecimento, por que a gente trabalha lá no CAP nessa perspectiva da bidocência e não da mediação. E que envolve uma mudança de concepção cultural de escola, né, Maíra? Envolve uma concepção cultural de escola, né? Que assim, não sou eu o responsável por aquele estudante que é público-alvo da educação especial, agora inclusão escolar. A escola, a matrícula é da escola, não é minha a matrícula, não é sua. E desde que ele entra na escola, ele está sendo ali, todos nós somos responsáveis pelaquela criança, né? Quantas vezes, aí a gente conta a Paty, gente, ela tem essa cara igualzinha, mas às vezes ela é brava.
E aí, às vezes, a gente, brincadeira, mas às vezes a gente tem que ir lá e formar mesmo, assim, o segurança da escola, o porteiro, né, o inspetor, a inspetora, para dizer, olha, essa criança é nossa, né, ela é de todo mundo aqui, então a gente precisa atuar como um conjunto com essa criança. E não entendendo a Patrícia como dona daquela criança, porque a gente sabe que na escola, às vezes, vai acontecendo isso, né? Aí a criança tá perdida lá não sei aonde, aí vão chamar a Patrícia, Patrícia, tem uma criança perdida lá. Minha filha, vai lá e salva a criança, ela é nossa, ela não é da Patrícia, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa relação na escola de formação também desses outros pares que não são só as crianças. Agora eu vou para outra pergunta. A gente tem hoje um nome, né, do nosso encontro que é desafio, conversa entre professoras, desafios em tempo de pandemia. Desafios da inclusão em tempo de pandemia. A gente poderia estar tranquilamente fazendo essa live há 6 meses atrás com o nome Desafios da Inclusão, porque os desafios não estiveram superados em relação à inclusão. Assim, é um caminho, né? Eu acho que a gente tem caminhado, eu acho que alguns lugares fazendo mais e menos esforço, mas queria que você falasse assim, o que agrava nesse momento de pandemia? O que é esse degrau que a gente botou isso assim, desafios em tempo de pandemia, justamente porque a gente está entendendo que tem um degrau a mais aí, nesse momento, o povo está usando o termo novo normal, odeio, mas vou usar, nesse momento de pandemia, nesse novo normal, né? O que tem de degrau de dificuldade a mais para essas crianças? Então, acho que você tocou aí numa contextualização que é importante, né? Acho que o tempo, na verdade, nos faz olhar para algo que já existia. Ele simplesmente revela, escancara ainda mais, né, as fragilidades que existem nos contextos escolares que a gente tem presentes, né, na cultura, né, não só do Brasil, como para fora também. E aí eu acho que é importante a gente pegar, eu vou me apropriar, eu vou ler para vocês um trechinho, são 4, 5 linhas, de um documento da Unesco, que eu acho importante a gente ter essa referência, porque no Brasil, inclusive, eles se respaldam, né, em várias das nossas ações. E aí ele traz aqui, né, a diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, traz para a gente uma ponderação que eu acho que cabe muito bem para agora, que é a seguinte. Nunca foi tão crucial tornar a educação um direito universal e a sua realidade para todos. Nosso mundo, em rápida transformação, enfrenta grandes desafios. Das rupturas tecnológicas à mudança climática, passando por conflitos de deslocamento forçado de pessoas, intolerância e ódio, que ampliam ainda mais as desigualdades que terão impacto nas próximas décadas. Eu acho que nem ela tinha noção do que ela estava escrevendo quando ela escreveu tudo isso. A pandemia do Covid-19 expôs e aprofundou ainda mais essas desigualdades e a fragilidade de nossas sociedades. Mais do que nunca, nós temos a responsabilidade coletiva de apoiar os mais vulneráveis e desfavorecidos, ao mesmo tempo em que ajudamos a reduzir as fissuras sociais duradouras que ameaçam a nossa humanidade comum. Friso, humanidade comum. Porque a escola é um espaço de interação por natureza. É um espaço de desenvolvimento humano por natureza. E aí eu não preciso falar de necessidade educacional especial para falar de humanidade. Porque se nós tivéssemos um espaço coletivo com fatores mais equânimes para todos, a gente nem precisaria ter o termo, a palavra, o adjetivo inclusão para falar de qualquer espaço, seja digital, escolar, social, né, afetivo, porque também existe, né? Então, eu acho que é importante. E aí ela fecha, ela tem aqui toda uma fala, mas ela fecha com a seguinte frase: para enfrentar os desafios de nossa época, tornar a educação mais inclusiva não é algo negociável, é a nossa única opção. E aí, isso é porque é para todos. Falar de educação inclusiva, de inclusão escolar e os desafios que ela traz para o sistema escolar, não é falar simplesmente do público-alvo entendido como deficiência, altas habilidades ou o TEA, o transtorno do espectro autista. Porque esse é o público-alvo de um recorte de uma política pública. E o recorte de uma política pública é feito com base no recorte financeiro, tá? Vamos pensar assim. A política de inclusão, a ideia filosófica da inclusão, ela é pensada para atender justamente a todos os sujeitos e populações que forem em algum momento segregadas, isoladas dos seus direitos sociais e culturais.
Então, a escola, antes mesmo de pensar nessas três categorias de tipo de desenvolvimento, que não são de estudantes, o estudante é a Maíra, a Patrícia, a Márcia, a Cláudia, a Flávio, o João, o Luiz, o que ele tem é outra coisa, tá, gente? Estou falando de sujeitos, por isso eu frisei humanidade. Então, assim, para antes de falar de qualquer um desses sujeitos que apresentam um desenvolvimento ao qual a escola não estava habituada, quantas crianças vocês conhecem ou conheceram que foram isoladas da escola, que abandonaram a escola ou que não tiveram acesso à escola? E não necessariamente elas tinham necessidades educacionais especiais. Não, né? elas não têm e não tinham. Tá? Se não fosse por isso, a gente não teria os índices de retenção ou de evasão escolar como nós os temos. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente às vezes coloca o foco de uma ação escolar sobre um professor e sobre um público-alvo, e aí, em vez de você pensar numa coisa que amplia qualitativamente, equanimamente, você fecha de novo o foco. E aí parece que o que eu penso de um recurso que é bacana é só para aquele menino que não consegue ler no que está escrito em tinta? É só para aquele menino que não consegue ouvir o que eu tenho como oralização? Não, tem recursos que eu posso melhorar e que pode ser bom que melhora para todos. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Assim, você sempre fala isso, né? Às vezes, a gente pensar, por exemplo, hoje vou dar um exemplo de uma reunião que a gente teve num PowerPoint, que tem um fundo preto com a letra branca, ele é importante para quem tem deficiência visual, e a gente estava ali tentando, mas ele é importante para todas nós, porque todas nós tivemos mais acesso àquele texto, ajudou a todo mundo, mesmo os que não têm nenhuma necessidade educacional especial, mas que estão também com a vista cansada e que aquele fundo ajuda todo mundo, não necessariamente só os que estão ali com alguma dificuldade específica naquele momento, né? Então, quando a gente faz uma adaptação possível, pensar novas estratégias, a Patrícia fala muito isso, né? Do pensar novas estratégias, são novas estratégias que incluam todos, né? E não só aqueles que a gente está ali com foco do público-alvo do AE, né? Exatamente. Então, assim, o desafio que a gente tem nesse momento do isolamento social causado pela pandemia, na verdade, ele foi ampliado. E eu acho que, assim, eu quero muito ter como uma perspectiva de horizonte, né? De que ele vai mexer de uma forma com a escola que ela já deveria ter se mexido muito antes. Então, assim, e aí por isso que, assim, posso discutir, conversar sobre o público-alvo do AE, mas sempre com o horizonte de que a escola é para todos, né? E esses meninos, na verdade, só estão questionando a escola que nunca foi para todos. É isso. E eu acho que esse momento de pandemia, você usou um termo que eu gostei, né? Que ele revela e escancara essas desigualdades, e a gente tem vivido isso não só com as crianças público-alvo do AE, né? Como as crianças, por exemplo, que agora, nessa questão do isolamento social, que não tem recurso financeiro, que não tem acesso à internet, que não tem ajuda, que tem a questão do afetivo, que às vezes não tem alguém ali do lado para ajudar, para mediar aquela relação com a escola. E não é porque a família seja ruim ou não queira, não, é porque às vezes tem uma família trabalhadora que não tem tempo ali de estar junto com aquela criança. Então a gente tem várias desigualdades que agora elas ficaram com aquele foco ali, né? Porque antes a gente, de alguma maneira, ali na sala de aula, a gente tentava trazer, por mais que a gente soubesse das desigualdades. A escola sempre... Acho que uma das qualidades da escola é amparar esses desfavorecimentos para fora dela. O que ela precisa fazer agora é não só amparar, mas construir estratégias que atravessem o muro da escola para que esses sujeitos que hoje são infância e juventude, lá fora tenham outras possibilidades que os seus pais não tiveram. Isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, né, vamos parar de chorumelas, vamos ao que interessa. A gente sabe que a gente não veio aqui para trazer receita de bolo, ainda mais pensando em inclusão, né, que a gente sabe que cada aluno nosso tem a sua especificidade e a gente... usa muito aquela questão do trabalho artesanal, a Patrícia também fala isso, essa questão do trabalho artesanal, que ele é pensado para cada criança, e ele deveria ser assim, na verdade, para todas as crianças, mas a gente acaba focando essa questão do trabalho artesanal e ele pensando naquele sujeito. E eu queria pensar assim com você, o que a gente hoje, pensando no contexto da pandemia, no contexto das aulas remotas, o que você acha, qual seria um caminho possível, dentro desse contexto que a gente sabe que é difícil,
mais razoável, mais eficiente para se pensar a escola nesse quesito da inclusão? Você acha que a gente já tem algum caminho pensado aí uma acumulação mesmo de discussão nesses 4 meses de pandemia, 4, 5, né? Sei lá quantos meses já, sei lá, a gente já perdeu a escola. Esse tempo aí que a gente está aqui com esse probleminha, esse tempo todo de acúmulo, a gente já tem algum acúmulo de discussão que possa nos apontar algum caminho? Então, eu acho que o acúmulo, ele tá dado, mas ele prossegue, né? E eu acho que a gente vai precisar de bastante tempo ainda para poder ter alguma perspectiva que se torne mais palpável. Eu acho que você usa uma palavra que eu gosto muito, que é o que tem sido razoável, não o que é. Eu não vou afirmar que é, mas o que tem sido. Por quê? Porque a cada experiência que se vive, a cada dia, a cada semana, né, e nesses meses que se passaram, a gente vai vendo a necessidade de rever ou de reconfigurar as ações. Então, assim, primeiro, não que eu seja a favor do ensino remoto, mas algum tipo de contato, algum tipo de lugar de referência, esses estudantes precisam, principalmente quando eu estou falando do público-alvo do AE. Por quê? O que tem sido habitual, privado ou público, né? O envio de algum tipo de material por plataformas. Né? E não vou entrar aqui no mérito da discussão sobre a metodologia desses materiais, porque aí seria uma outra live que uma hora também não dá conta. Tá? O CAP trabalha por projetos, é nessa perspectiva que eu falo. Então, plataformas que enviam materiais. Aí a reflexão que eu trago é a seguinte: a criança, nos anos iniciais, e aí não precisa nem falar do público-alvo do AE, ainda está construindo a sua fluência sobre leitura e escrita, certo? Então, o material por si só enviado nem sempre contempla a todos, mas aí o estudante que tem alguma questão de linguagem, de estruturação de pensamento, um ritmo diferente e que precisa de uma variedade, de uma condição multimodal de acessos àquela informação, digamos, esse contato que vocês estão tendo aqui comigo com a Maíra, que eu vejo a Maíra me vê, pelo menos para mim, me traz uma certa referência olhar para a Maíra, e conforme ela movimenta o rosto, os olhos, as expressões que ela me traz, me dão indicações de eu continuar a fala, de eu interromper a fala, de eu mudar o discurso, de eu compreender o que está sendo dito. As mensagens que vocês escrevem aqui embaixo vão me dando também pistas sobre isso. Então, esse estudante precisa de mais pistas para além do material que é publicizado, que é compartilhado por alguma plataforma. Então, o contato da tela, ainda que extremamente restrito, ainda que nem sempre qualifique o tempo de engajamento do estudante, e aí isso tem que ser avaliado caso a caso, em coparticipação com a família, em coparticipação com os professores que se envolvem com esse contato, porque não é só o professor do AE, na perspectiva que nós entendemos, que nós temos tentado fazer, que se envolve com esse contato, né, que seria o contato virtual ao vivo, né, o síncrono, como chamam, de que forma a gente consegue garantir alguma coisa de uma razoabilidade, de pertencimento a um contexto que é o escolar. Porque aí naquele momento em que você tem esse contato de tela com ele, que você fala e ele interage com você, quando o estudante tem possibilidade de oralização, quando é um estudante oral, porque a gente tem estudantes que não são, que se utilizam de outras formas de comunicação, e isso nós estamos quebrando a cabeça também ainda sobre isso. Tá? Desafio a mais, né? Não vou trazer receita, não tenho. Eu estou tentando, a gente está tentando construir um trabalho. Então, o que a gente começou? Conforme a instituição começou a se organizar, bom, temos que oferecer algum tipo de contato, se chamou de contato capiano lá no CAP, né? Que contato será esse? O que a gente vai compartilhar com os estudantes? Quando isso foi pensado, as plataformas que se dispõem acessam materiais, se tratam quase como um repositório. Mas aí a gente começou a perguntar, ok, mas e como o menino lá usa isso? Ele está conseguindo usar? O pai consegue compreender o uso disso? Porque a gente tem pais que, inclusive pelas desvantagens culturais da vida, não conseguem fazer uso do material que a escola envia. Sim. Certo? Isso é uma realidade. E aí, para esse estudante que ainda tem uma condição peculiar de desenvolvimento, não é só compreender o conceito da matemática, ou da história da geografia, ou da escrita para aquilo, é compreender a forma de interação com ele. Então, por mais que essa tela cerceie a minha mediação com o estudante, é a única possível no momento. E ela tem que ser, de alguma forma,
aproveitada, para que esse estudante não se sinta ainda mais isolado. A experiência que eu tive com um estudante, vou trazer só uma situação, é que no primeiro contato que a gente fez com esse estudante por tela, a fisionomia que a gente olhou, que a gente encontrou, era de uma criança abatida, uma criança sem referência, que nem conseguia olhar para nós. Hoje, depois de um tempo em que a gente foi combinando estratégias, né? E aí isso é uma outra discussão sobre que estratégias são essas, que são combinadas com a família, são combinadas com as professoras que se envolvem com isso, são combinadas com ele, que aproveitam muito daquilo que ele traz de demanda para a gente. Aí hoje, inclusive, todas as atividades que são pensadas para envio de alguma forma pela plataforma, seja ela qual for, são pensadas através do que ele traz pra gente. Das histórias que ele gosta, das músicas que ele gosta, dos links que ele tem acessado, porque a criança que a gente tem na escola hoje, ela é, digamos assim, ela nasceu nessa cultura digital. Eu não nasci nessa cultura digital. A Maíra nasceu, eu não. Eu não. Então, olha os desafios que nós temos aí. Mas, então, considerar que o uso desse meio digital não é o mesmo que ele fazia antes. Livre, descompromissado, é uma outra forma. Mas, então, assim, eu acho que é complexo e eu sei de todos os contrapontos que existem em relação a essa ideia de ensino remoto. Principalmente porque tem crianças que o toque, o apontamento, o olhar, o tom de voz, o meu corpo é instrumento para ele. Nesse momento, isso tudo está negado para mim e para ele, para nós professores e para os estudantes que nós temos. Mas verdade. É a única via que sobrou. Então a gente vai ter que aprender, de alguma forma, a razoavelmente qualificar esse espaço. Considerando que a gente não pode naturalizá-lo, certo? Não é para naturalizar. É algo que serve enquanto eu não tenho a minha escola de volta. Eu penso assim. Até foi bom você ter tocado nesse ponto, que a gente já entra aqui numa outra pergunta que eu acho que pra gente refletir mesmo, né? A gente falou até agora nessa nossa conversa do ensino remoto, uma perspectiva de educação pela internet, né? Usando plataformas usando plataformas digitais, não. Você acha que existe alguma alternativa para esse ensino, para que aconteça essa aprendizagem em tempos de pandemia e que não seja utilizando essas plataformas digitais? Você acha que existe um plano B? Então, acho que uma coisa, só para resgatar, assim, a gente não está falando de aula por tela, não, tá? Vocês viram que eu estou falando tela o tempo todo, porque aí, independente, às vezes tem uma tela lá que está printada e o professor manda atividade. Eu penso que é importante a gente defender momentos de interação que são possíveis nesse contexto, para que a gente possa dar sustentabilidade às aprendizagens que já existem e, assim, ainda assim, não estou sendo romântica em pensar que a gente vai garantir, porque a gente não vai garantir, a gente vai ter perdas, sim, mas talvez a minha hipótese é que, a minha aposta é que, para frente, quando eu tiver a escola de volta, se Deus quiser, com todo mundo lá se abraçando, muito... Com a vacina, a russa, a inglesa, a americana, qualquer uma, na festa. Quando a gente estiver lá, esse caminho agora, por mais doloroso, por mais complexo e desafiador que seja, vai me dar indícios da onde fazer a retomada. Porque se eu ficar totalmente isolada desse estudante, se eu só mandar um material impresso por plataformas, né? Ou, uma outra sugestão que a Maíra perguntou, tem famílias que não têm acesso ou que não sabem nem acessar. Qual a sala que eu acesso? Qual seria o plano B para essas crianças? Assim, que essas me preocupam ainda mais, né? E aí não é só o público do AE, não. Viu? Não. Que assim, a gente está falando de uma realidade cultural, tá? Que para o Brasil, no território que a gente tem de extensão nacional, isso é muito mais irreal. Muito comum, né? Sim. Enfim. Eu tenho visto algumas ideias, como a ideia, por exemplo, do mensageiro. Eu estou dando esse nome. O que eu vejo? Eu vejo que escolas deixam materiais para serem pegos ou mandam entregar. De novo, não estou entrando no mérito da qualidade do material, tá? Porque não vou entrar, porque aí é uma outra discussão. Mas eu acho que se a escola se dispõe a organizar algum tipo de recurso para manter o contato escolar com seus estudantes,
todos têm que ter acesso a esse material. Então, assim, a ideia é que a gente está. Que eu nem levei para a equipe do AE, né? Assim, como é que a gente diz? Manchete, furo de notícia. Em primeira mão, vocês estão ouvindo a ideia nova da professora Patrícia Brown, o conceito de mensageiro. Que a gente, eu queria levar amanhã para essa equipe, essa ideia, e aí depois levar para a direção da minha escola, porque ninguém faz sozinho isso, né? O ditado bom é esse mesmo, andorinha não faz verão sozinha. De a gente ter algum tipo de mecanismo em que, inclusive eu já ouvi, e eu estou dizendo isso porque eu ouvi pais, através dos diálogos desses meses de isolamento, a gente tem entrado em contato com o responsável e conversado por telefone para saber como é que estão, porque é assim que começa o contato. O contato não começa para dar aula, para ensinar que 2 e 2 são 4, ou para perguntar o que escreveu. O contato iniciou por essa tela para perguntar como estavam, né? O que precisavam e o que sentiam. Se estavam bem, né? A partir daí a coisa foi fluindo de uma forma que hoje a gente tem estudante que a gente aparece, ele assim, olha o que eu escrevi hoje para você, ele lê, né? Ou ele mostra um desenho, ou ele manda uma foto, enfim. A ideia do mensageiro é que a gente possa ter uma possibilidade, né, de troca de compartilhamento de materiais para além das plataformas virtuais. Né? Isso eu vou ter que pensar com a minha escola, como fazer, como sistematizar, garantindo a saúde e a preservação de todos, porque não vamos colocar professor algum na rua para entregar material e também não desejamos que família alguma saia desnecessariamente. Então, assim, a gente vai ter que pensar. Não é fácil. Pensar numa logística possível, né? Isso. Se fosse fácil, a gente não estava aqui discutindo a partir da ideia de desafio, né? Mas eu acho que o desafio nos faz crescer também, né? Embora nesse momento de uma forma mais dolorosa. Muito dolorosa, nem de longe é um momento, né, rico e maravilhoso para, mas sim, às vezes é na dor que a gente se reinventa, né? E a escola já vinha, a gente já não é novo esse que a gente tem desafios, né? Não é uma questão nova. Acho que a escola está aí com desafios desde que surgiu. Eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta de R$1 milhão, tá? Mas eu vou deixar para o final. Eu queria falar o seguinte, gente, tem aqui embaixo da Paty, tem uma interrogaçãozinha que é onde vocês podem fazer perguntas. A gente ainda tem mais ou menos 10 minutos para finalizar a live, porque vocês sabem que o Instagram derruba, né? Então a gente tem 1 hora certinho. Eu estou aqui tentando controlar o tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, é só colocar aqui nessa interrogação, que ela aparece para mim e aí fica mais fácil eu fazer para a Patrícia, tá bom? Os nossos colegas lá da equipe de Circularidade, eu queria agradecer, gente. Eu acho que eu nem falei no início, mas vou aproveitar que agora está mais cheio. Nós somos um grupo de professores do CAP, do Pedro II e da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, é uma equipe grande. A gente tem tentado também se reinventar nesse momento de como fazer extensão em tempos de pandemia. Pode ser até uma live isso, porque tem sido um grande desafio para a gente. A gente não quer de jeito nenhum parar o projeto, mas a gente estava acostumado também com olho no olho, com aqueles encontros com um monte de gente dentro de auditório. A gente nem sabe quando isso vai voltar a acontecer. Então, a gente também teve que tentar se reinventar e as lives, as rodas de conversa têm sido alternativas para isso, né? E aí a gente se juntou hoje para todo mundo me ajudar, né? O que eu poderia perguntar para você. E aí surgiu uma pergunta que eu falei, gente, essa é a pergunta de R$1 milhão. Se Patrícia responder essa, mas brincadeira, assim, porque a gente sabe que é isso, é um desafio enorme, né? E a pergunta era assim, né? Como garantir que as crianças com necessidades específicas, né, educativas especiais, não fiquem para trás? Como não ampliar as desigualdades? Como garantir os direitos ao acesso, à permanência e ao aprender? E aí, gente, olha, a pergunta... Não é uma pergunta de R$1 milhão, não. É uma pergunta de uma vida inteira. Eu acho que de várias vidas. Eu vou precisar voltar muitas vidas para responder, viu? Mas, assim, eu acho que, de fato, acho que não existe uma resposta. Mas existe uma possibilidade que cria perspectivas. Que é a escola tem que abrir o debate, tem que ser coletivo. Não dá para o AE fazer essa interlocução isoladamente. Não dá para o professor que tem na sua sala, que tem escolas que não tem nem o AE, certo? Tem escolas que trabalham por polos, que o menino sai da sua escola para ir no AE numa outra escola. Não dá para esse professor ficar isolado pensando esse estudante. Então, como que a gente consegue
garantir de uma forma razoável que todos, de alguma forma, estejam contemplados, né? E eu vou usar de novo, de uma forma razoável. Porque contemplados, de fato, nem eu, nem ninguém vai estar. Nenhum vai estar. O estudante que tem uma necessidade educacional especial, esse tem uma peculiaridade que nos faz pensar, porque justamente ele tem uma condição específica para ser contemplado. Ou de linguagem, ou de estrutura de pensamento, tipo de recurso adaptado, fonte diferente, letra diferente, enunciado diferente. Então, assim, eu acho que é pensar nessas estratégias. E aí a gente tem, por exemplo, o referencial, que é uma coisa básica, que qualquer, não precisa de nenhum grande estudo, de nenhum grande recurso, porque isso conta, certo? Nas Claro. escolas. Que é a ideia, por exemplo, de você tornar os enunciados dos materiais de forma clara e objetiva, que é a ideia da leitura fácil, né, do texto, que você cria uma objetividade, textos curtos, pequenos, usar todo um esquema de diagramação que possa ajudar a compreender aquela informação. E aí, o exemplo que eu tenho sobre isso, por exemplo, na minha equipe, como professora do terceiro ano do CAPUERJ, pelo AE, toda a equipe acabou adotando uma ideia de diagramação para todas as atividades que são enviadas por uma plataforma a partir dessa perspectiva da leitura fácil, que usa esquemas, imagens com legenda, enunciados curtos, objetivos, caixa alta, uma fonte limpa para leitura. Que com certeza não facilitou somente o trabalho das crianças atendidas pelo AE, né? Pelo contrário, não, isso aí não é para todos. Vai para todo o terceiro ano, vai para todo o terceiro ano. E aí não é só o terceiro ano que tem feito isso, não, porque eu tenho circulado pela plataforma que o CAP tem e eu vejo essa preocupação, e então por isso que eu disse no início que é coletivo. Porque assim, você construir um espaço que seja equânime para todos, se é para todos, não pode um discutir, não, certo? Não pode um pensar, ou dois. Então, eu acho que o caminho na verdade, se constitui num processo em que a gente vai tendo ganhos. Eu quero pensar assim. Uhum. E a luta é coletiva, né? Eu acho que é aquela máxima que a gente fala em vários espaços e que também vale para cá, né? A luta é coletiva. Se não for coletiva, não tem caminho individual para a gente resolver as questões sociais. Você volta ao inverso, que na verdade existe uma segregação. A palavra inclusão surgiu para poder discutir segregação. Eu acho que tem também uma questão, Paty, que eu não sei se você concorda, mas assim, eu acho que quando a gente supera um desafio, outros surgem, porque eu acho que essa é a própria dinâmica, né? Então, por exemplo, essa semana a gente estava tendo uma discussão interessante aqui no projeto de extensão, que a gente vem tentando também, assim como na escola, né, trazer uma perspectiva de inclusão também para os nossos acessos e para a maneira como a gente coloca as coisas na página. Então, essa foi uma preocupação. E aí a gente chamou uma professora, que é lá do CAP, a Fernanda, claro que você conhece, que ela é deficiente visual, para ela encontrar com a gente para falar como que a gente pode fazer, por exemplo, descrição de imagem, né, que é uma novidade, e algumas pessoas da equipe se inscreveram num curso. Então, assim, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, quando a gente chegou ali, que o nosso primeiro desafio era como entrar nesse mundo digital, esse desafio não foi superado, a gente ainda está em processo, mas aí não, calma aí, a gente já está no mundo digital, mas agora a gente precisa tornar ele um pouco mais inclusivo. Ele ainda não é totalmente inclusivo, talvez ele seja agora inclusivo para esse público deficiente visual que usa um aplicativo, foi tudo que ela já explicou para a gente, que eles vão ter acesso a essas imagens que a gente está colocando na nossa página do Instagram, por exemplo. Mas com certeza tem um monte de gente aí que continua excluída daquelas postagens. E aí a gente a gente tem outro desafio e outro desafio. Então, quando um desafio é superado, a gente vai vindo com outros e com outros e com outros e com outros. E quem falou que ia ser fácil, né? A ideia é justamente você pensar a partir dessas reflexões de acessibilidade, né? Acessibilidade ao texto, ao recurso se você não enxerga, o que torna aquele recurso visível para você? Se você não ouve, se você não tem uma estrutura de pensamento que te dê sequência lógica, você tem que pensar, de acordo com o perfil do grupo que você tem, pensa aquilo que pode atender a maior parte possível. Quando você foca sobre uma especificidade, aquele recurso faz isso, ó, ele amplia. Como a luz que está aqui desse meu lado, né? Se eu virar o rosto, ela vai iluminar todo o meu rosto. Então, que a gente tenha recursos que iluminem, né, a possibilidade de todos.
Ai, que lindo. É isso mesmo. Gente, a gente não recebeu perguntas. Eu falei que a Patrícia era perfeita sem defeito, vocês não fez nem pergunta, né? Respondeu tudo, não Ah, tem tá. Ou então pergunta, eu ninguém quer confundi saber, né? todo mundo. Sim. Não, trouxe a resposta, acabou, respondeu a pergunta de R$ 1 milhão, ninguém precisou fazer brincadeira. Assim, gente, olha só, então já que não tem perguntas, ainda vou dar um tempinho. Queria agradecer mais uma vez a presença da Patrícia, a presença de todo mundo que esteve aqui conosco. A gente também está se reinventando nessa questão da inclusão e também na questão da extensão. Vou falar com vocês, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, que é novo, e tem aqui a página do Instagram. Então, se vocês puderem divulgar, que a gente também está tentando aí divulgar o nosso trabalho. Lembrando que nós somos todos professores da rede, né, da rede municipal, estadual e federal. Então, é um trabalho que a gente faz aí no âmbito das nossas pesquisas e dos nossos, né, trabalhos enquanto professores universitários, professores, né, da rede. Então, não tem fins lucrativos, nem nada disso, hein, gente? A gente faz o nosso trabalho acreditando na educação como uma possibilidade de mudança social. Assim, acho que esse é o nosso lema. E a gente chama de circularidade porque a gente quer muito que essas informações circulem. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que hoje eu aprendi um monte, né? Com a Paty, venho aprendendo ao longo desses anos que eu estou no CAP. Eu fiz aniversário de CAP ontem, 5 anos. Eu acho que foi, eu estava na dúvida se foi ontem ou se é dia 14, mas eu acho que foi ontem, 5 anos de live, 5 anos de CAP, de live, tô louca, muito louca. Do mesmo jeito que a gente aprende, a gente acredita que essa live possa ajudar outras pessoas e lembrando, né, a gente não trouxe aqui receitas de bolo, a gente trouxe caminhos possíveis e caminhos que já foram pensados e outros que deixou só a pergunta no ar. E então a gente quer que essas informações circulem, né? Como diz o nome do projeto, circularidade. Então circulem, mandem esses aviãozinhos, tem tipo um triângulozinho para lá. Eu leio como aviãozinho, tá? Eu acho que é um aviãozinho de papel. Mandem os aviãozinhos, indiquem aos amigos, porque eu acho que é a possibilidade que a gente tem nesse momento de isolamento físico, mas entendendo que esse isolamento físico não é um isolamento social, que a gente não precisa estar com as nossas ideias e com as nossas cabeças esquentando e todo mundo desesperado, porque a gente também tem uma rede que pode nos ajudar. Então, eu acho que um caminho possível dessa rede é através dessas lives, desses encontros, das rodas de conversa. A gente ainda tem um tempinho, vou pedir para a Paty fazer suas considerações finais, e já agradecendo demais, parceira da vida. Tô doida pra gente poder voltar a viajar. Não é? Aprender tanto com tanta gente boa. Porque, assim, a escola não se faz, né, assim, na sala de aula. A escola é muito mais que uma sala de aula. Então, eu acho que quando a gente aprende, não é fácil, assim, não vou dizer para vocês que essa ideia de você compartilhar um espaço com alguém é uma coisa que seja fácil a princípio. Mas eu acho que se de início nos desafiou, né, a você estar numa sala de aula com outro professor e com ele compartilhar o processo que habitualmente só um fazia, né, porque ele falava com o estudante, ele passava o material e coisa, né, aquela cultura que a gente tem de escola por mais de décadas aí afora, quando a gente conseguiu perceber que essa colaboração ela trazia não só perspectivas de fato de equidade escolar para todos, de inclusão e de formação para estudantes, mas principalmente de formação para a gente, nós professores, aí isso se tornou de fato algo que a gente defende e acredita. Então, assim, essa ideia da coparticipação, da colaboração, vocês podem, né, tem nomes para isso, vocês podem buscar várias referências sobre isso, do ensino colaborativo ou da biodocência, tem nome para isso. Mas, assim, o nome por si só não faz o trabalho, né? Agora, a coletividade que ali se constrói, o olhar daquele coletivo constrói esse trabalho. Né? E assim, a gente só consegue chegar a essas ponderações porque existe um coletivo que apoia. Então, assim, o trabalho é do CAPUERJ, o trabalho é de uma equipe que não é do AE, só o AE tem 11 anos, o CAPEAD tem 60 e tantos anos, né? Então, assim, é toda uma estrutura que foi pensando, se reinventando, se desafiando e que continua. É difícil, tem dias que dá vontade de chorar na beira da calçada. Nossa! Mas sempre tem aquele que olha para você e diz assim, obrigada, professora. Então, por um obrigada, a gente volta
por mais 10 anos. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Volta pelos próximos 20 e 30. Eu não posso ficar no CAP sem você. Não brinca comigo. Não, pelo amor de Deus. Recentemente, a gente teve aí um relato de uma professora nossa muito querida, Beth Brion, que nos fez refletir sobre isso, né? Isso. Como tornar também, eu acho que... Desculpa, Patrícia, ter te interrompido, mas eu acho que essa rede, ela também nos torna mais fortes, inclusive emocionalmente. Em algum momento alguém falou assim, né? A gente precisa também se responsabilizar pelas questões emocionais uns dos outros, né? Eu acho que esse momento de pandemia também escancarou isso. Quem já estava aí com dificuldade, com crise de ansiedade, com dificuldades emocionais, ficou pior. Então, assim, ninguém ficou melhor. E se tem alguém bem, eu desconfio, porque, assim, não entendeu, né? Se você tá bem, se você tá ótimo, se você tá legal, amigo, não chega perto de mim porque você não entendeu, né? Eu acho que é por aí. Mas eu acho que a gente também precisa se responsabilizar emocionalmente uns pelos outros. E eu acho que, através das redes, dos afetos, que a gente não pode deixar de ter, né? Então, assim, o Circularidade também quer ser esse espaço. Né? Eu acho que o Circularidades também se propõe a ser esse espaço de redes e de afetos. Nós já somos uma rede que surgiu a partir dos afetos. Os colegas do Circularidade, nós somos todos contemporâneos ou mais ou menos da UERJ. Então, assim, já surge a partir de uma rede de afetos e a gente se propõe também a ser essa rede de afetos. Então, assim, acho que a Patrícia hoje participou desse momento dessa rede com a gente e queria agradecer muito. Eu me sinto extremamente privilegiada por esse convite, pelas escutas aqui presentes, né? E pelo aprendizado, porque quando eu ouço, eu aprendo. Quando eu falo, eu me revejo, né? Então, assim, muito grata por tudo isso. Gente, olha, então eu vou encerrar a live porque eu tenho medo do Instagram derrubar e quando eles derrubam, a gente não consegue salvar lá no IGTV. Né? Acho que foi isso que eles me falaram aqui. Como vocês sabem, eu não sei direito, então tô tentando. Se não ficar, eu vou tentar salvar. Me falaram que apertar no encerrar e ele vai pedir para salvar. Então, gente, quem não pôde ouvir tudo, quem entrou agora, tô vendo que tem gente ainda entrando, vai ficar salvo lá no IGTV, lá na página do Circularidades, tá? E também podem mandar para os amigos e mandar para as pessoas. Vamos fazer circular essa rede, tá? Paty, muito obrigada. Um beijo grande. A Paty está de longe pra caramba, sobrevivente de furacão, gente. A pessoa sobreviveu ao furacão. Ainda tem que botar esse na conta. Sobreviveu a um furacão no meio da pandemia. Que é isso? Mas setembro tamo junto aí, viu? Setembro tamo junto. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Junto. Não, estamos. A gente não deixou de ficar junto. Isso. Tá bom, gente. Um beijo. Fiquem todos bem. Sigam as nossas redes sociais. Beijinho. Vou tentar salvar. Beijo, querida. Medo. Querida. Beijo.